Boa noite, graça e paz a todos. Quero convidar todos que já estão presentes, você que já nos acompanha através da nossa plataforma, para os que estão aqui, vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração, né? Esse é um culto mais do que especial, porque nós nos reunimos para, né, e esse é um momento muito importante, né? É um momento onde nós vamos compartilhar ali do corpo e do sangue de Cristo. É um momento onde Jesus se reuniu com os seus discípulos e ali eles tiveram aquele momento de comunhão. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos, se coloque na presença de Deus nesse momento. O Senhor é o nosso pastor e nós cremos que nada vai nos faltar. E nós cremos que nesse momento Ele está à mesa conosco. Imagine uma grande mesa onde nós estamos sentados e o Senhor está presente. E nesse momento Ele quer que eu e você, né, venha compartilhar, que nós viemos, né, experimentar desse banquete que Ele tem para nos oferecer. Então, esteja presente nessa mesa, né, esteja presente junto com Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse momento na Tua presença. Momento, ó Deus, onde nós vamos celebrar, vamos lembrar, ó Deus, o Teu sacrifício ali naquela cruz. E principalmente, Deus, lembrar da Tua vitória, Pai. Deus, nós queremos sentar à mesa junto contigo, Pai, e compartilhar, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor visite o coração de cada um. Visite a mente, Pai, tira tudo aquilo que não é de Tua vontade, de Teu agrado, Senhor Deus, tudo aquilo que está entristecendo o Teu coração, tudo aquilo, ó Deus, que nos torna, Pai, ó Deus, diferentes, tudo aquilo, ó Pai, que tem nos afastado de Ti, ó Deus poderoso, nos ensina a nos achegar nesta mesa, Pai, a nos aproximar, ó Deus, dessa comunhão contigo, Pai, e entender que nós fazemos parte do Teu corpo, Pai, que nós fazemos parte dessa família, Senhor, que nós estamos juntos, ó Pai, nessa nova aliança, Pai, a qual o Senhor firmou e cravou ali naquela cruz, Pai. Então, que esses momentos sejam um momento ímpar, seja um momento particular de cada um, onde cada um de nós possamos chegar ao Teu trono, Pai, em espírito, em humildade, com o coração quebrantado, ó Deus, com a mente aberta, com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento. Amém e graças a Deus. Amém. Quero convidar o Márcio e a Nancy, já vão estar louvando aqui, e nós vamos ficar em espírito de adoração nesse momento, amém? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior o que está em nós do que aquele que está no mundo.
Amados, a cruz de Jesus é algo tão maravilhoso, tão sublime, tão lindo. E essa música fala, né, que tudo que Deus tem para dar, que Ele conquistou na cruz, é nosso. Amado, é como se você estivesse sendo crucificado ali. E eu creio assim, que quando Deus falou assim, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Oh, gente, até Deus se alegra na vida de Jesus. E nós estamos cobertos com o sangue dele. Então Ele olha para nós e fala assim, esse é o meu filho em quem eu me comprazo. Essa é a minha filhinha em quem eu me comprazo. Por quê? Porque nós estamos parecidos com Jesus. Nós estamos cobertos pelo sangue dele. Qual foi a primeira coisa que Deus fez quando Adão pecou lá no paraíso e tampou com folhinha de uva, né? Deus fez pele e cobriu Adão. Então, ele ficou lá todo vestido e nós estamos revestidos pela pele de Jesus. Amados, nós temos o rosto de Jesus, o olhar de Jesus. Eu queria tanto ver Jesus, né? Assim, a gente pensa às vezes, ai meu Deus, como que aquele povo daquela época encontrou Jesus andando na rua. Amado, eu vejo Jesus olhando para vocês, vocês veem Jesus olhando para mim. Amém? Glória a Deus. Jesus, meu guia é amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Eu estou sentindo vontade de contar uma experiência aqui. Amados, a coisa mais sobrenatural que já me aconteceu, que eu creio que as pessoas veem anjos, e creio que muitas pessoas têm visão aberta, né? Mas eu nunca vi um anjo, eu vejo talvez um vulto, coisa assim. Mas a experiência mais sobrenatural que eu já tive foi um anjo assoviando dentro do nosso carro um dia que a gente estava viajando, no banco de trás. Foi uma coisa muito doida. A gente estava lendo uma palavra, assim, eu gostava de anotar, assim, e eu estava lendo uma palavra que falava, assim, que todas as coisas da nossa vida que a gente faz em Deus e no Espírito, elas ficam escritas no livro do Cordeiro. E quando eu estava lendo aquilo, eu comecei a escutar o assovio, eu olhei para o Márcio, a gente estava
viajando na estrada, vidros fechados. Falei, Márcio, você está escutando o que eu estou escutando? Ele falou, estou. Eu olhei o celular, estava desligado, eu olhei o rádio, estava desligado. Eu falei, seu celular está desligado? Ele está. Amados, e o assovio, assoviava aquela musiquinha... Não me falaram de Cristo, é uma musiquinha antiga, sabe? Não me falaram de Cristo. Ficou um tempo assoviando, assim, sabe? E, mas, é um negócio, assim, fantástico. Eu falei assim, nem sabia que anjo assoviava, né? Aí, esses dias, teve um concurso de assovio aqui em Uberlândia, não sei se vocês ficaram sabendo. É uma turma de gente bem doidona, assim, fizeram concurso de assovio e me chamaram, eu fui. Eu falei assim, gente, se eu estou com um anjo de assovio comigo, eu tenho que ir nesse concurso. Porque eu tenho um jeito de cantar e assoviar ao mesmo tempo. Sabe, que eu assim, não conheço ninguém que consegue fazer isso, não. Aí Deus colocou no meu coração de cantar e assoviar uma música que chama A Tristeza do Jeca. Acho que vocês conhecem. Aí eu fiz aquele... deixa eu ver se eu consigo. Estão escutando a segunda voz? Então é isso. Aí tirei segundo lugar. Mas sabe o que eu falei? Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu falei assim, gente, eu gosto muito dessa música, ela é importante para mim, porque eu fazia essa música no Hospital do Câncer. Mas Tristeza do Jeca no Hospital do Câncer? Aí eu contava assim que nós inventamos a última estrofe. Que o Jeca se convertia, tinha encontrado Jesus, tinha encontrado Deus e tinha ficado feliz. E aí a música fazia sentido, e aí a música tinha uma esperança. Então, amados, eu contei essa história no meio dos doidões, que é a turma lá que fez esse concurso, é um pessoal bem assim, da noite, né? E Deus me deu essa oportunidade. Então, assim, eu achei que foi uma coisa bem doidinha, mas eu achei que foi bem legal. E agora nós vamos cantar uma música que tem tudo a ver com a Santa Ceia, né? Morreu numa cruz, sofreu sendo luz, jamais se ouviu de um amor maior, mas ressuscitou e ao céu retornou. Bendita essa cruz do Cordeiro Jesus. Mas ressuscitou, ao céu retornou. Bendita essa cruz do Cordeiro Jesus. Morreu numa cruz, sofreu sendo luz, jamais se ouviu de um amor maior, mas ressuscitou, ao céu retornou, e a tumba na pedra vazia ficou. Mas ressuscitou, ao céu retornou, e a tumba na pedra vazia ficou. Amém. Aí na hora da ceia nós vamos cantar o Divino Companheiro. Amém? Oh Deus, nós te louvamos, Pai, porque nós temos o privilégio de parecer com o teu Filho Jesus. Aleluia.
Nós temos o privilégio de, quando o Senhor olha para nós, o Senhor nos vê coberto pelo sangue que foi vertido naquela cruz. Toda aquela tortura, toda aquela dor, hoje se reflete em glória. Porque, ó Deus, o teu Espírito, Jesus, habita em nós. Pai amado, por isso nós somos felizes, nós somos completos, nós não somos, ó Pai, carentes de nada, porque o Senhor é tudo em nós. O Senhor nos cura, o Senhor nos dá alegria, o Senhor manifesta a tua graça, Pai, na nossa vida, através das mínimas coisas. Oh, Jesus! Deus, às vezes, coisas tão pequeninas que acontecem conosco, a gente fica feliz. Isso é o teu reflexo em nós, Pai. É o reflexo daquele que andou por aquelas ruas de Jerusalém, mas que até hoje está andando pelo mundo, Pai. Teu Espírito Consolador está conosco para sempre, até a consumação dos séculos. Aleluia, amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. É motivo de bastante alegria, né, nós estarmos na presença do Senhor. E principalmente entender, né, o que é estar na presença de Deus. Quando nós entendemos isso e entendemos quem é Jesus, a gente entende o que é o sentido da vida, o que é realmente viver. Não é aquela vida que a gente aprendeu desde a infância, mas é uma vida onde a gente enxerga o sobrenatural. E isso faz toda a diferença, porque quando você enxerga isso, você passa a ver as coisas ao seu redor de forma diferente. A sua visão, ela passa a ser diferenciada, porque você enxerga além daquilo que as pessoas normais, vamos dizer assim, né? Igual a Nancy falou, que as pessoas normais enxergam. E isso te dá força, isso te dá condições para vencer as lutas, para vencer as dificuldades. E o tema dessa mensagem é angústia profunda. Então não é simplesmente algo que a gente passa no nosso dia a dia, não é algo rotineiro, mas é algo que afeta a pessoa, é algo que você se sente realmente angustiado a ponto de não sentir vontade de reagir, vontade de se levantar, vontade de caminhar. Quem aqui nessa noite nunca passou por isso? Em alguma situação da nossa vida, a gente já esteve em uma situação ou outra parecida, né? Momento onde parece que as nossas forças se esgotaram, parece que a nossa inteligência não consegue solucionar, né, aquela questão, aquela dificuldade que nós estamos passando, a gente se sente incapaz, e aí a pessoa vai ficando triste, a pessoa vai ficando, né, ali no seu cantinho, mais quieta, porque ela não consegue resolver o que está na sua frente. E eu quero falar aqui sobre um personagem bastante conhecido, que é o rei Davi, né? E para falar sobre o que ele sentiu, eu quero ler apenas 2 versículos aqui no Salmo 31, 13 e 14, que diz assim: pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar a minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse: tu és
o meu Deus. Amém? Quando a gente fala de angústia e de repente eu falo assim, eu vou falar do rei Davi. Aí você fala assim, nossa, mas o rei Davi, né, o cara era rei, né? Ele tinha o poder nas mãos. Mas até mesmo um rei tem as suas dificuldades. Até mesmo um rei, ele se depara com situações a qual ele não consegue resolver. Davi se viu perseguido por Saul. Davi se viu, né, contra uma rebelião de seu próprio filho. E naquele momento, né, eu li aqui apenas o versículo 13 e 14, mas em casa, né, você pode ler ali todo o capítulo e você vai ver a oração, né, a súplica de Davi. É um momento onde que ele se sente angustiado, onde ele se sente, né, ali perseguido, onde ele se sente ali diante de uma situação onde ele não vê alternativas. E ele vai para os pés do Senhor. Nós temos que aprender com esse rei. Nós temos que aprender com esse personagem. Ele estava ali no seu trono, né, no seu lugar de destaque, mas ele se depara com uma situação. Ele se depara com um momento de dificuldade. E o que fazer nesse momento? O que nós temos que fazer para sair dessa situação? Porque são algumas adversidades, né? Por exemplo, ele fala, conspiraram para tirar-me a vida. Então o salmista é mais do que apenas um objeto de escárnio. As pessoas estão ativamente conspirando contra ele. Então nós estamos aqui hoje, né, nós estamos aqui reunidos e nós louvamos e nós aprendemos, mas amanhã, eu sempre falo isso, né? Amanhã começa a jornada, amanhã começa a batalha. Aí você olha para mim e fala assim, não, José, mas ele era rei, né? Tinha muitas coisas para ele resolver, tinha muitas questões que iam para ele. Mas eu e você, nós somos algum tipo de rei, algum tipo de líder. Você vai tomar decisões amanhã. E essas decisões podem não agradar algumas pessoas. Algumas pessoas podem não ficar satisfeitas com aquilo que você vai falar. Mas você exerce uma posição de liderança. Seja na sua casa, seja no trabalho, né, seja no ambiente onde você está, em algum momento, alguém vai perguntar alguma coisa que você precisa se posicionar. E nesse momento, você tem que estar ciente do que você está falando. Qual é o posicionamento que você vai tomar? Porque ali pode se levantar situações contra a sua vida. Mas quando nós estamos armados e revestidos com as armaduras de Deus, e nós temos a ciência que o posicionamento que nós tomamos é segundo a vontade de Deus, nós caminhamos em passos firmes, nós caminhamos, né, numa direção reta, e nós sabemos que vão se levantar contra nós, mas quando nós estamos com Cristo, nós somos mais do que vencedores. Agora, nós não podemos imaginar que amanhã situações não vão vir contra as nossas vidas. Mas como o rei Davi, nós temos que batalhar, nós temos que pelejar, nós temos que ir adiante para assim vencer, para assim conquistar. Mas quanto a mim, confio em Ti, Senhor. O rei Davi, ele sabia que não adiantava ele ter poder, ele ter status, ele ter autoridade, sem ter o reconhecimento que existe um Deus que ia à frente nas suas batalhas. E ele já tinha vencido muitas lutas, conquistado muitas batalhas, mas naquele momento,
ele precisava de Deus. Ele precisava da confiança em Deus. Ele fala: olha, muitos tramam contra mim, muitos querem o meu fracasso, mas e eu? Ele fala: eu confio em Ti, Senhor. Porque vão vir situações na nossa vida onde que nós temos que buscar isso lá no fundo do nosso coração e falar: eu confio em Deus. Para todos os lugares que eu olho, eu não vejo a solução, mas eu confio em Deus. E por maior que seja a luta, por maior que seja a batalha, eu vou confiar em Deus. Vou confiar que Deus vai me dar a vitória. Então, apesar de seu sofrimento atual, o salmista ainda confia que Deus será fiel e o livrará. Nós confiamos em Deus. Nós temos a certeza que Deus vai nos livrar. Por mais difícil que seja a situação, por mais eminente, que a tempestade se aproxima, nós confiamos em Deus. Nós acreditamos que Deus vai nos salvar, que Deus vai nos capacitar para vencer essa tempestade. Imagine Jesus diante ali do seu sofrimento, diante daquela angústia, daquela perseguição, daquela traição, diante de todos os fatores que estavam se levantando contra ele. Se ele não tivesse plena confiança, ele estaria firme. E Jesus mesmo fala: olha, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, ande nos meus caminhos, ande nos lugares onde eu andei, tome as decisões que eu tomei. E aí a gente lembra, naquele momento, onde nós precisamos tomar aquela decisão, e de repente a gente imagina por todas as estratégias que nós temos, e nós não achamos. E Jesus fala simplesmente: o que eu faria nessa situação? Só que nós temos que entender, nós temos que enxergar, ter essa visão espiritual que nós falamos no início, ter esse discernimento, porque aí você vai tomar a decisão correta. Naquele momento de aflição, naquele momento de dificuldade, o Espírito Santo vai tocar na sua vida, para que você entenda qual é o caminho, qual é a resposta correta. Mas para que isso aconteça, nós temos que buscar a intimidade que Davi tinha com Deus. Buscar ser esse homem, ser essa mulher, segundo o coração de Deus. Olha só que tremendo. E como que nós fazemos isso? É simples. É orar, é jejuar, conversar com Deus, ter intimidade com Deus, se aproximar de Deus. E aí, nós vamos ter essa sabedoria, ter esse discernimento, entender que Deus é o nosso amigo, que Deus está do nosso lado, que Jesus vai conosco nas batalhas. E por maior que seja a aflição, por maior que seja esse medo, quando nós confiamos, porque o que é o medo, né? O que é essa insegurança? É não ter certeza onde você vai, é não ter certeza nas palavras que nós vamos falar. É isso que causa insegurança. Mas quando nós temos certeza, eu vou
Porque Jesus está do meu lado. Eu vou tomar essa iniciativa porque eu sei que Deus está do meu lado. Então nós confiamos, então nós acreditamos, então nós temos força, então nós nos levantamos e assim nós vencemos, porque nós acreditamos. Interessante isso, né? E isso faz com que eu e você caminhe. E quando a gente começa a caminhar, nós começamos a avançar em direção a algum ponto. E se nós conhecemos, nós entendemos para onde nós queremos ir, nós vamos avançando, vamos conquistando. A angústia vai vir, a aflição vai vir, com certeza. Mas aí nós clamamos pelo sangue de Jesus, e Ele nos liberta, Ele nos salva, né? Ele nos dá autoridade para vencer essa batalha. Então essa palavra lá no hebraico, ela significa assim, prestar atenção. Então naquele momento de aflição de Davi, ele presta atenção nesses detalhes. E isso é interessante porque faz com que ele vá orar para Deus. E sabe por que muitas pessoas estão sofrendo? Porque não estão prestando atenção no que está ao seu redor. A palavra de Deus diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Também diz que ele runge como um leão, mas ele não é um leão, nós só temos o leão da tribo de Judá, amém? Mas ele está ao derredor, bramando ali, tentando te confundir para poder tragar, para poder consumir. Olha o que eu falei, ele veio o quê? Roubar, matar e destruir. Fazendo tudo isso, não tem mais vida. Mas quando nós prestamos atenção e clamamos a Deus, Deus nos livra. Mas para isso acontecer, nós temos que ter o quê? O discernimento espiritual. Porque tem muitas pessoas, né, talvez você até tenha algum exemplo, e vai lembrar neste momento, que fala assim, não, isso está acontecendo, é porque tinha que acontecer mesmo. Isso está acontecendo porque, né, é coisa da vida, né, nós estamos agora nessa atualidade, né, e tal, então isso tinha que acontecer mesmo. E o inimigo está lá, consumindo, né, como um gafanhoto, como aquele cupim que vai naquela madeira e vai destruindo, vai fazendo aqueles caminhos, já viu como é que é pequenininho ali, e ele vai traçando, né, de repente a madeira já não existe. Mas nós temos que abrir a nossa visão espiritual para correr para os braços de Deus. Falar, Senhor, olha, a perseguição está muito. Senhor, olha, todos estão tramando contra mim no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, né, na fila do ônibus, né, no terminal. Todos estão tramando contra mim, Senhor, mas eu sei que o Senhor está comigo. Isso é visão espiritual. Isso é discernimento espiritual. Porque as pessoas que querem o nosso mal estão lançando setas. Palavra de inveja, palavra de derrota, palavra de tribulação, palavra que não vai dar certo, palavra que o fulano vai ser um derrotado, palavra que ele não vai prosperar, aquele projeto que você lançou na sua empresa não vai dar certo. Ele está lançando. E se nós não abrirmos o nosso olhar espiritual, prestar atenção, essas setas podem nos alcançar. E é nesse momento que nós clamamos, como Davi fez. O rei Davi clamou ao sangue de Jesus. Eu confio em Ti, Senhor. Nada que eles estão falando vai ter poder. É isso que ele demonstra ali. Olha, todos estão se levantando, os meus vizinhos, né, os meus parentes, né, todos que estão ao meu redor, mas eu confio em Ti. É isso que faz prevalecer, é isso que nos torna vencedores, é isso que nos faz diferente, é isso que nos faz olhar, levantar,
né, chegar num lugar onde todos estão contra você, você ergue a cabeça e entra com autoridade. Por quê? Porque você acredita em Deus, e isso faz toda a diferença, amém? Então, receber, né, uma comunicação de alguém. Então, sabe quando chegam até você com aquela palavra contrária, e você fala assim, nossa, acabou meu dia. E agora, o que eu faço? E a gente corre, né? A gente tenta buscar saída. Mas, gente, a coisa é tão simples. E nós temos que só ir para Deus. A Deus, toma a direção agora, Pai. Eu não sei mais. Essa notícia me abalou tanto que eu não sei para onde caminhar. Toma a direção, Deus. E você vai ver como Deus vai direcionar, como Deus vai te capacitar. Então, o sofredor paciente refere-se a si mesmo como objeto de desprezo de todos os seus adversários e causa de espanto para os seus vizinhos. Então, veja que a situação era caótica, que a situação era difícil, que a situação era complicada. Mas o que nós temos que fazer? Buscar em Deus. Todos os caminhos estão fechados, procure o caminho do Senhor, procure, né, a segurança em Deus. Então atravessavam a rua ou se desviavam dele quando o viam, né, aproximando. Imagine aquela pessoa que quando você está passando na rua ali, a pessoa dá a volta, não quer conversa, não quer aproximação. Se você é um líder, se você é um diretor, se você está à frente de alguma situação, a pessoa, ela olha para você e já fala assim, não fui com a cara dele. Não gostei daquilo que ele fez. Porque para um líder é difícil tomar decisões. É difícil você agradar todo mundo. E tem um ditado popular, né, que nem Jesus agradou todo mundo. E de repente você se vê nessa situação. Mas você olha para dentro de você, você analisa e você mensura as suas ações. E isso é tão interessante que nos faz crescer na presença de Deus. Porque nós começamos a colocar as nossas ações na presença de Deus. Nós começamos a ter essa interação com Deus, porque é Deus conosco, e você transmite isso para as pessoas. De uma forma ou de outra, nós exercemos, ou em um determinado momento, nós exercemos um papel de liderança, até mesmo com a nossa própria vida, porque senão as pessoas vão te direcionar. As pessoas vão fazer, né, com você o que elas querem. E o que nós temos que aprender? Que nós temos que fazer o que Deus quer para as nossas vidas. Porque nós entendemos que Ele quer o melhor para nós. Mas quando nós transmitimos isso, não são todos que se agradam. E de repente alguns não vão querer falar com você. Alguns vão se desviar para não se encontrar com você. Mas quando você transmite o amor de Jesus, tudo isso se quebra. Tudo isso vai por terra. Mas você tem que se manter firme. Você tem que se manter como um homem ou como uma mulher de Deus. Porque você começa a quebrar os paradigmas da sociedade e mostrar que a vida é muito mais do que essa vida carnal. E existe uma vida espiritual, onde que é a vida que Jesus fala, que nós vamos viver uma vida, e a vida em abundância. E nós temos essa missão, de mostrar isso para aqueles que estão ao nosso redor. Esqueceram-se dele em pouco tempo, e o descartaram como vaso quebrado. Veja que Davi foi aquele que conquistou, foi aquele que fez
grandes coisas em prol da sua nação. Mas de repente ele se encontra em uma situação difícil, onde até o seu próprio filho conspira contra ele. E é difícil, quando nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro, e você fala assim, nossa, mas eu já fiz tanta coisa por essa pessoa, eu já ajudei tanto, e de repente ela está pensando isso de mim, de repente ela está fazendo isso comigo. E a gente começa a se colocar nessa posição. Mas a gente tem que aprender que você pode fazer 1000 coisas boas para uma pessoa. No dia que você desagradar em um pequeno ponto, tudo aquilo, ela se esquece e lembra apenas daquele ponto negativo. E é nesse momento, irmãos, que nós temos que ter a nossa fé firmada em Deus. Como diz a palavra, nós não confiamos em homens, nós não confiamos em cavalos, mas a nossa confiança é no Senhor. E quando nós temos mas veja que é um sentimento, é uma mentalidade que tem que estar a todo momento aflorada na nossa cabeça, porque senão as dificuldades, esses momentos difíceis, nos abala, quer nos dar uma rasteira, quer nos derrubar. E aí, essa angústia, essa aflição, pode querer dominar o nosso coração. Nós temos que repreender, pelo sangue de Jesus. Amém? O terror o acompanhava dia e noite, enquanto os adversários o difamavam e tramavam para lhe tirar a vida. Veja que, quando nós passamos por alguma dificuldade, nós passamos o dia pensando naquilo, à noite, a gente fica preocupado com aquilo, seja qualquer que for a situação, tira a nossa paz, tira o nosso sossego, seja no trabalho, seja no local de sua convivência, e aquilo vai tirando a sua paz, vai te consumindo, vai ali vai te consumindo de forma que você vai perdendo as suas forças, vai migrando aquilo ali, vai tirando, vai consumindo todo o seu ânimo. E é nessa hora que nós temos que confiar em Deus. Eu estou sendo repetitivo porque não adianta a gente estar falando aqui e amanhã a gente se esquecer. Nós precisamos estar com isso a todo momento na nossa vida, porque o inimigo vai se levantar, e ele vai usar pessoas para tentar consumir as suas forças, consumir o seu ânimo. Mas acredite, Jesus, naqueles momentos, ele não desistiu, ele não foi consumido pelo desespero, ele não foi consumido pela aflição, ele se manteve firme no seu propósito, no seu objetivo, no seu caminho, na sua missão. E todos nós aqui temos uma missão. Jesus te chamou com um propósito, ele tem um objetivo. Então, esse retrato de agonia e sofrimento, objeto é triste para qualquer homem. Então veja que todo esse retrato de agonia, tudo isso que eu estou transmitindo aqui para vocês, é triste para qualquer um de nós. Quando nós falamos de sofrimento, quando nós falamos de amargura, quando nós falamos de tristeza, ninguém fica alegre, ninguém fica saltitando. Mas nós temos que confiar em Deus. Nós temos que entender que quando nós confiamos nas promessas do Senhor, essas mesmas dificuldades virão, mas nós vamos agir de forma diferente. Essa aflição vai até bater na porta, mas você,
nós vamos ter um posicionamento diferente. E com esse posicionamento, ela não vai ganhar poder, ela não vai ter proporção maiores, porque o meu e o seu posicionamento vai fazer toda a diferença. Porque por maior que seja a luta, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E isso faz toda a diferença. Isso nos faz conquistar. Mais impressionante ainda, porém, é observar que descreve o Criador do universo, o Senhor da vida e da glória. Jesus, ele passou por tudo isso. Nesse trecho, o salmista nos leva de volta à vida de Jesus antes de seu julgamento e crucificação. O salmista Davi, ali naquele momento, ele nos faz lembrar também de Jesus. Veja que o evento da crucificação ia acontecer mais à frente, mas já traz esse retrato. Ouvimos a oração do homem de dores ao suportar o ódio amargo dos ímpios. E esse ódio, veja que isso aconteceu há muito tempo atrás, mas o homem não muda, O homem, ele está sempre querendo destruir os planos daquele que busca andar nos caminhos certos, andar nos caminhos do Senhor. E o salmista Davi, ele experimentou tudo isso. Então, desprezado e rejeitado pelos pecadores, voltou-se para Jeová em sua angústia e suplicou por bondosa consideração. E nós temos que nos voltar para Deus, nós temos que buscar as bondades do Senhor sobre as nossas vidas. Seus olhos estavam fundos de tristeza, e sua alma e corpo consumidos de tanto chorar. A aflição havia exaurido suas forças, e até os ossos pareciam frágeis. É um retrato de uma pessoa que está passando por perseguição, que está passando por luta, mas quando nós clamamos o sangue de Jesus, Ele nos dá força, Ele nos capacita. E aí, para que a gente possa encerrar, eu queria ler aqui em Isaías 53, versículo 5, que diz: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Então, lição para casa aí. Salmo 31, Isaías 53. Amém? Leia todo o capítulo, que é tremendo. Amém? E Davi, ele retrata o sofrimento de Jesus. E Jesus nos mostra a convicção de um homem que tem um propósito no seu coração. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho da barreira, creia nos propósitos de Deus. Creia naquilo que Deus colocou como propósito na sua vida. Vão vir as lutas, vão vir aqueles que vão te caluniar, vão te trair, vão duvidar de você. Mas assim como Jesus, vamos nos posicionar. Assim como eu falei no início do culto, esse é o momento onde nós vamos estar à mesa com Jesus. E depois disso, vão vir os dias de luta. Porque depois daquela ceia, Jesus partiu ali para a sua crucificação. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, foi para o céu, e os discípulos continuaram ali a jornada que Jesus colocou no coração deles para fazer. E por isso que eu e você estamos aqui hoje. E cabe a nós levar essa palavra mais adiante. Nós fazemos parte de todo esse ministério,
de todo esse projeto de salvação que Deus colocou nas nossas vidas. Então, nesse momento, ao ceiar, ao partir do pão, ao tomar ali desse suco, simbolizando ali o sangue de Jesus, que nós possamos entender, através desse memorial, que nós fazemos parte dos projetos de Deus. E quando vir essa angústia, essa aflição, que eu e você possamos clamar o sangue de Jesus, para que Ele renove as nossas forças, nos dê sabedoria, discernimento para caminhar segundo a vontade dEle, fazer segundo aquilo que Ele deseja que eu e você façamos. E aí nós vamos ver a vitória que Ele vai entregar em nossas mãos. Amém?